Olá, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos à nossa aula de projeto de sistema elétrico potente. Hoje é a nossa última aula, né? Solano vai estar acompanhando aí as dúvidas dos nossos alunos sobre a atividade 1, 2 e 3, está verificando aí o desenvolvimento das atividades e passando também parte do conteúdo, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar dando continuidade nas atividades.
Pessoal, sem mais demoras, então, nós estamos aqui, ó, com a nossa parte aí de projeto de sistema elétrico de potência, onde nós temos aí atividade um, atividade 2 e atividade 3. Lembrando que essa matéria aqui vai estar terminando amanhã, né? E hoje é a nossa última web aula. Vamos ter ainda mais uma aula presencial. E nesse detalhe que eu falo para vocês é que alguns alunos ainda não enviaram as atividades. Estão verificando aqui, ó. Então já temos 14 alunos que enviaram as atividades. Não deixe para o último momento você enviar a sua atividade. Envie a atividade para o professor Alan realizar a correção. Você ter sua nota, ok? Certo? Para a gente estar acompanhando vocês aí, ó. Né? Essa é a reta final, onde você aí já tem que estar preparado para se tornar aí o técnico, né? A técnica em eletrotécnica, né? Então, neste caso, pessoal, não vai deixar para o último momento, não. Se você não enviar a atividade, aí você pensa, aí você vai ficar reprovado na última UC? Então, quer dizer que você nadou e vai morrer na praia? Não pode. Então, aqui, a primeira atividade teve 14, né? Aqui teve 14 também. E a terceira teve 14 também, ó, certo? Então, se você não fez atividade, está com dúvida, envie sua mensagem aqui na plataforma, que o professor Alan vai estar te acompanhando. Se você não consegue aí entrar em contato, às vezes procura a coordenação aí e fala, ó, quero mandar uma mensagem, professor Alan, manda mensagem para a monitora, manda mensagem para o professor Alan, mas não deixa de fazer atividade não, que é a última matéria, né? É o último C que nós falamos. E aí, se você não finalizar todas as matérias, você não consegue pegar seu certificado. Para você pegar seu certificado, você vai ter que finalizar todas as matérias, entendeu? Lá do começo dos módulos até agora o final. Isso aqui é o final do módulo, é a última matéria. E essa matéria se encerra amanhã. Por isso que eu estou falando para vocês, tenham atenção, né, para realizar essa matéria. No caso, converse com seu colega. Às vezes, seu colega pode te auxiliar no desenvolvimento da atividade. Não manda aí, por exemplo, a tarefa no nome do colega, né? Mas entre em contato com seu colega que está mais próximo aí de vocês aí, que às vezes já trabalha na área e pode te auxiliar no desenvolvimento dessa atividade que está perto aí de você. Você tem mais, né? Uma familiaridade para trabalhar com o seu colega aí, né? Beleza? Certo? Mas não deixa de fazer atividade, não. São 3 atividades, são atividades bem fáceis de fazer, né? Bem fáceis de desenvolver. A, a primeira, a segunda e a terceira atividade são atividades aí que a gente vê no dia a dia, ok? Certo? É uma atividade real aí, né? E nesse caso aí, caso tenha alguma dúvida, deixa na plataforma, deixa aqui no WhatsApp, professor Alan, ou entre em contato também com seus colegas aí, que eles podem te auxiliar, ok? Então, lembrando, temos 3 atividades aqui para estar enviando. 14 alunos já enviaram as atividades e estamos aguardando você que não fez ainda a atividade enviar para o professor Alan, ok? Dito isso, você ainda que ainda nem acessou, nós temos aqui, ó, você vai clicar em situação de aprendizagem. Na situação de aprendizagem, você vai estar clicando aqui, ó, SAP 1. Clicou na SAP 1, galera, legal. Vai aparecer aqui, ó, você vai clicar em habilitar. Abre, abrir aqui para você, ó. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, ó, tá dizendo o seguinte, que primeiramente lá na situação de aprendizagem vai estar perguntando qual que é o bairro,
qual que é a cidade e qual que é o nome da cliente que quer realizar esse serviço. Então, basicamente, você vai estar colocando esse nome aqui, ó. Isso é interpretação de texto, né? Nós temos aqui, ó. É, a rua é o Domingos Rabelo, no bairro da Ribeira, no estado de Salvador, Bahia. E o nome da senhora é a dona Yasmin Santana. Vou ampliar aqui para vocês, ó. Ó lá, quem não está enxergando aí, ó. Então, aqui, ó, Rua Domingos Rabelo, no bairro Ribeira, Salvador, Bahia. E o nome da cliente é Yasmin Santana. Aí eles vão estar perguntando assim na situação de aprendizagem. Em qual local que vai ser feita aí a instalação, né? Rua Domingos Rabelo, no bairro da Ribeira, Salvador, Bahia. E a cliente é a dona Yasmin Santana. Então, resumindo a história aqui para vocês, tem um contexto, né? Nesse contexto aqui, diz que a dona Yasmin Santana comprou aí um lote, começou a construir esse lote. Vamos dizer que é um sobrado. Ela está realizando aí a construção desse sobrado, certo? Só que como começou a fazer essa construção, verificou que lá no local não tinha energia elétrica e nem na proximidade. E os profissionais técnicos lá, né, da área elétrica que ela contratou, já informaram para ela que ela precisa de um medidor, né, de um padrão trifásico, ok? Né? Por exemplo, aqui, ó, você entrando acessando a norma técnica aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Aqui, ó, vocês aqui para o estado de Goiás, tá? Ok? Levando em consideração o estado de Goiás, nós temos uma norma técnica chamada NTC 04, certo? Essa NTC 04 aqui, certo? Ela vai estar falando aí sobre a parte aqui da instalação do padrão. Esse aqui, no caso, é o padrão, né? Trifásico, ok? Certo? Onde vai estar falando sobre diversos detalhes desse padrão. Então, esse padrão, segundo os técnicos lá em eletrotécnica que fizeram levantamento da obra lá da dona Yasmin, verificou que tem que ser um padrão trifásico. Acessando essa norma técnica aqui do estado de Goiás, de acordo com a concessionária, nós temos aqui, deixa eu achar aqui a fotinha. Essa aqui é a norma técnica, tá? NTC 04, revisão 4, que é a tabela de carga. Aí, aqui chegou nos padrões, que é o padrão monofásico. A gente quer o padrão, esse que é o monofásico, né? Monofásico é fase neutro, né? Queremos o padrão trifásico. Esse é o padrão trifásico. Então, você imagina que aqui, lá na dona Yasmin, vai ser instalado esse padrão trifásico, ok? Onde nós temos aqui, hoje em dia, nós trabalhamos com não a rede convencional, que o primeiro condutor é o neutro e o restante é as fases A, B, C, ou conhecido também como IRST, e são todos encapados, né, sem proteção. Hoje trabalhamos mais com a rede compacta, onde o neutro ele não tem aí uma isolação, mas as fases ABC ou RST elas são praticamente isoladas, né? Ok? E aí, esse seria o padrão trifásico que vai ser utilizado lá na dona Yasmin, de acordo com a sua carga instalada, sua demanda provável de instalação do local, ok? Dito isso,
Além desse padrão trifásico, a dona Yasmin, segundo o nosso contexto, certo? Ela foi, né, indicada aí que ela tem que procurar, né, certo? A concessionária local para estar verificando a possibilidade de estar levando essa energia até lá o seu empreendimento. Então ela foi, fez a solicitação, a concessionária local, os funcionários informaram que tem um prazo, né, para fazer essa verificação e depois vai dar a resposta para ela. E aí, no prazo que foi determinado pela concessionária local, informaram aí que a dona Yasmin Santana deverá realizar o projeto da rede de baixa tensão e alta, arcando com os custos desse projeto. Pois no estudo de viabilidade econômica, né, da concessionária, não foi rentável realizar esse projeto, visto que a dona Yasmin é a única moradora do loteamento. Por esse motivo aí, ela procurou aí, né, uma empresa prestadora de serviço chamada J. Menezes. Essa J. Menezes, né, ela verificou aí a possibilidade de estar atendendo a dona Yasmin Santana. Aí nós chamamos que é um projeto de RDU, que é Rede de Distribuição Urbana. A J. Menezes verificando que esse projeto já era um projeto não de pequeno e médio porte, sim de grande, foi até o Senai da Bahia e verificou a possibilidade, né, o acompanhamento dos alunos de técnico em eletrotécnica que estavam finalizando o curso, para auxiliar no desenvolvimento desse projeto elétrico de sistema elétrico de potência, ok? E aí, a tarefa desses alunos, juntamente com os funcionários da J. Menezes, primeiramente, fazer uma visita em campo. Vou ampliar aqui para vocês, ó. Eles têm que fazer uma visita em campo, né? Certo? Nessa visita, os alunos, previamente organizados em grupos, mais os funcionários, né, deverão aí, com base no formulário, um roteiro para elaboração do projeto, coletar os dados levantados no local, que você imagina que eles têm que ir lá, medir o loteamento, né? Verificar a quantidade de poste, quantidade de cruzeta, estrutura, se vai ser uma rede convencional ou uma rede compacta, verificar o tipo de alimentação do transformador, qual que vai ser a parte de alta, a parte de baixa tensão, né? E os grupos devem registrar todos os dados especificamente, né, nesse formulário, né? Todos os dados levantados em campo conforme o roteiro, né? E aí, lembrando que na atividade 2 tem que fazer um cálculo de queda de tensão. Por quê? Porque você imagina que, por exemplo, na onde que vai ficar o transformador até a casa da dona Yasmin Santana, tem aproximadamente aí 1,5 km. Nesse caso aí, né? Vai ter uma queda de tensão, que em vez de chegar a 220 volts lá, vai estar chegando, por exemplo, 150 volts. Se não for feito esse cálculo de queda de tensão, esses equipamentos podem se danificar. Para isso, temos que fazer um cálculo de queda de tensão aí, para evitar aí, né, prejuízo aí na consumidora, ok? E aí é interessante você estar acompanhando as normas técnicas vigentes, ok? Tanto as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, como as NRs. Então, por exemplo, a parte da ABNT, temos a NBR 5410, que é a norma brasileira de regulamentação para baixa tensão. E temos aqui também na parte
instalação e manutenção com segurança a norma regulamentadora chamada NR10, que trabalha tanto com instalação e manutenção em equipamentos energizados e desenergizados, ou seja, ligados e desligados, né? Com segurança, seguindo aí, por exemplo, as 5 regras de ouro, ok? Em nossa atividade 3, nós temos que fazer o que nós chamamos de memorial descritivo. Esse memorial descritivo, você vai estar falando que o seu projeto é de uma rede de distribuição urbana, vai falar o nome da cliente, que é a dona Yasmin Santana, vai falar o local onde é feito essa instalação lá, né, que é no bairro Ribeira, lá, né, Salvador, Bahia. Vai falar o tipo de alimentação na alta tensão, por exemplo, você vai falar que é 13,8 kV. Essa aqui é a parte da alta tensão, tá, pessoal? E vai falar que a saída desse transformador é 380 volts trifásico e 220 volts monofásico, que é o caso do estado de Goiás, ok? E aí o alimentador você pode falar que é da sua cidade lá, que é Rio Verde, ok? E o período aí é um período noturno, por exemplo, aí, ó, né? Ok? Dito isso aqui, ó, você vai lá na sua atividade, ó, aqui. Aí você tem a folha aqui para estar entregando. Então, nessa folha aqui, ó, ele vai falar aqui, ó. Primeiramente, eu quero que você coloque o nome, certo? A data. E depois que fez a visita em campo, nós temos aqui o tipo de loteamento, quantidade de metros, comprimento, largura, né? Comprimento das ruas e a nossa demanda, ok? Beleza? Lembrando que kVA é quilo, volt, ampere, que é uma potência aparente, ok? Então, por exemplo, se o seu transformador é 150 kVA, pessoal, não é 150 kVA. 150 kVA é uma potência aparente, que seria 150 mil VA, certo? Vamos dizer que o fator de potência desse transformador é 0,86. Significa que é esse valor, 150 mil, ó, 150 mil, deixa eu tirar esse dado aqui, né? Vezes 0,86, que é 86%, né? Quer dizer que a potência do seu transformador, na verdade, real é de 129 mil, certo? Watts, ou 129 quilowatts, ok? Então, temos um fator de potência aí do nosso transformador, ok? Certo? E aí, dito isso, nós temos aqui o nosso projeto. E você vai ter que... Aí, ó. Então, você tem o seu projeto, onde você vai estar colocando loteamento.
Vou demonstrar um para vocês, vocês fazem o restante. Então, nesse loteamento, você vai estar colocando que cada lote deu 225 metros quadrados, com a potência de 1 kVA. E aí, no loteamento, ficou as quadras, quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4 e os loteamentos, entendeu? Que no caso são esses aqui, ó. Vendo aqui? Essa é uma planta de locação, né? Situação do setor A. Temos aí, tá vendo? Ó? Quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4. Essa é a nossa atividade 1, situação de aprendizagem 1. Mas o que eu digo para vocês é que quando você está desenvolvendo seu projeto, você não pode jogar os dados e deixar eles soltos no seu projeto. Significa o seguinte, que inicialmente a gente faz um negócio chamado cabeçalho. O que é o cabeçalho aqui? O cabeçalho vai estar informando de que é o seu projeto. Por exemplo, aqui está escrito projeto de RDU, que é Rede de Distribuição Urbana, com alimentação de 3,8 kV, que é 13.800 volts. Temos aqui, ó, que nós colocamos aqui a NIAD, que na verdade já é unidigital, né? A proprietária, você vai colocar o nome, que é a dona Yasmin Santana. O projeto de responsabilidade técnica, você vai colocar o nome, né? A área do loteamento, por exemplo, 10.000 metros quadrados, com a área de cada lote 225 metros quadrados, ok? Quantidade de lotes e a carga estimada individual aí, ok? Certo? Além disso, é bom você estar colocando, além do seu cabeçalho, está colocando o que nós chamamos de simbologia. Eu sou tudo isso na atividade 1? Sim, porque o que acontece? Vou aumentar aqui, aí ficou legal. Quando nós vamos desenvolver um projeto elétrico, seja ele de predial, industrial, eletrônica, automação, ou de CEP, que é Sistema Elétrico de Potência, temos que fazer uma indicação da legenda ou dos símbolos, onde o profissional, quando ele pegar e verificar os símbolos, está descrito lá na sua legenda. Então, nessa legenda está aqui, por exemplo, contorno do pavimento, cabo de baixa tensão, cabo de alta tensão, cabo de média tensão. Temos aqui a parte da iluminação pública, certo? Que no caso tem um alto fator de potência, então essa espadinha aí, né? Que a pessoa fala, espada, não, iluminação pública. Cerca de arame, trilhos ferroviários, 2E seria dois espaçadores, né? 6R seria 6 rabichos, BC seria a base do poste a ser concretada, né? Que o poste, além dele ser fincado na terra, tem que ser concretado, tá? O poste, se ele é circular, o duplo T, né? Aí no caso aqui a gente tem o poste circular, por de acordo com a norma técnica, né? Tá NTC 01, 08, 09, jampa a executar, aterramento a executar, trafo mais para-raio mais aterramento, tá vendo aqui? Certo? Então seria bom você estar colocando tanto essa parte daqui, que é a nossa quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4, com as características de cada loteamento, como metros quadrados, também a potência de cada lote. Está colocando o nosso cabeçalho, que é esse daqui, e está colocando a nossa legenda.
Seguindo aí as atividades, nós temos, né? A, aí já falando da última atividade, que é o memorial descritivo, como a gente está aqui, tá? Ele vai estar falando assim, olha, eu quero que no memorial descritivo você coloque as normas técnicas. Tá aqui, ó. Você vai clicar nas normas técnicas e aí vai estar demonstrando para você, você abre e coloca lá, ok? Então, nas nossas, a última atividade, que é a atividade 3, né? Já fala pescando aqui, né? Você coloca aí essas normas técnicas no seu descritivo, ok? Memorial descritivo, ok? Dito isso, na nossa segunda atividade, agora partindo para a segunda atividade. Na segunda atividade, você vai clicar aqui, ó. Ele vai estar falando assim, olha, agora eu quero saber o cálculo de queda de tensão, ok? Então, esse cálculo de queda de tensão, você pode abrir aqui e preencher, eh, no caso, o arquivo em Excel, certo? Tá aqui, ó, uma planilha aí de cronograma financeiro, pode estar colocando aí, né? Certo? A parte de queda de tensão, ou você pode estar indo por aqui, ó. E ele vai estar solicitando aí, né, os dados aí, né, para você estar utilizando aqui. Por exemplo, temos o processo de origem, né, certo? Localidade, código do transformador, endereço, de onde é que vai ser instalado, que eu falei para vocês. Tensão primária seria o 13,8 kV, né? Tensão secundária 380 volts barra 220 volts, né? Alimentador, subestação, né? Certo? Representação gráfica do circuito transformador. Então, aqui eu costumo falar para os alunos, tá inserindo, é, eu pego aqui já no Paintbrush mesmo, certo? Se você quiser utilizar o programa, fique à vontade, né? Ver se agora vai. Agora foi. Aí o que que eu faço? Eu pego, vou aqui no meu projetinho, vou pegar aqui os dados do transformador, onde eu tenho aqui, ó, vista de frente, vista lateral direita, vista lateral esquerda. Eu tive aí visitando a escola de vocês e verifiquei aí o pátio de vocês, legal até, né? Certo? Aí a escola é grande, né? Certo? Na avaliação do SAEP, onde vários alunos aí não participaram da avaliação do SAEP, não pode isso aí, certo? Que vocês vão ter que fazer essa avaliação do SAEP, certo? A avaliação do SAEP, ela tem tanto a parte teórica como a parte prática. Então, você tem que participar, pessoal, tem que participar da avaliação, né? Provavelmente o coordenador vai conversar com vocês porque foram poucos alunos. É lógico que teve aluno aí, certo, que entrou em contato comigo e falou aí que estava trabalhando, né? Então não tem jeito, quem está trabalhando, quem está fazendo atendimento de emergência, teve alguns alunos que estavam fazendo atendimento de emergência. Mas, no geral, foram poucos alunos, entendeu? A turma de vocês eu acho que é 16, sabe? Acho que por aí. E aí eu acho que foram 6, né?
Provavelmente o coordenador vai estar conversando com vocês aí. A avaliação do SAEP tem que ter aí uma boa adesão, né? Para você estar fazendo a avaliação. Ok? Certinho? Nesse caso aqui é para estar pegando os dados aí transformador, onde fala aí, por exemplo, nós temos o jumper aqui, né? Essa aqui é a chave fusível, com fusível cartucho, que protege contra curto-circuito, é possível sobrecarga. Nós temos o nosso transformador, parte superior, é a parte primária, onde entra o valor em alta tensão, e aqui é a parte secundária, onde sai a baixa tensão, que seria 13,8 kV, e aqui no caso seria 380 volts e 220 volts, a fase e o neutro, ok? A saída aqui é subterrânea, onde o cabeamento deve seguir aí todas as orientações quando trabalha com sistema subterrâneo. E tem que verificar aqui também o sistema de aterramento, que utiliza aí as três hastes de aterramento, que a gente pode trabalhar com haste de cobre, copper weld, ou trabalhar com cantoneira. Geralmente cantoneira é a mais em conta. E faz a interligação com cordoalha, né? Ok? Com conector de parafuso fendido, ou então você pega e faz a solda isotérmica. Ok? Certinho? Na parte da instalação, devemos deixar uma volta aqui de folga, né? Ok? E essa aqui é a nossa sapata, que deve ser respeitada também de acordo com a norma técnica que você deve seguir, que é para fazer aí a montagem da nossa caixa. Essa tampa aqui é padrão, você compra aí nas construtoras da vida. Dito isso, o que que a gente faz? A gente pega a imagem aqui, ó, do nosso transformador e coloca aqui, ó. Aí diminuo. Olha lá. Então tá aqui, tá vendo? Não? E aí, como é que é feito esse cálculo de queda de tensão? O cálculo de queda de tensão é feito de acordo com a distância que nós temos no nosso projeto. Então, de acordo com as distâncias, nós temos aí a possibilidade. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Nós temos a possibilidade, né, de estar verificando de acordo com a distância aí, né, o cálculo da nossa queda de tensão. Onde o pessoal foi feita a medição lá, ele falou, ó, o transformador vai ficar aqui. E aí nós temos ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, F, G, H, I, J. E aí vai, né? De acordo com os consumidores que ia ter lá no local. Beleza? Esses valores foram passados aqui para a nossa tabela. E aí nós temos nossa tabela aqui de acordo com o nosso cálculo de queda de tensão, que foi tirado lá da norma NTC 08, ok? Caso você tenha dúvida, pessoal, nós temos aí, você vai entrar na internet, ó, digita aí, ó. Ó, será que o professor Alan tá falando verdade? Você digita assim, ó, NTC 08. Clica aqui, NTC 08, clicou lá, ó. Aí vai abrir, né? Aí você dá um Ctrl F e digita aí, ó, queda de tensão. Aí você clicou queda de tensão,
vai dando um enter, aí ele aparece lá, tá vendo? Ó? Níveis de tensão primária. Vamos ver se atende lá o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com 3,8 kV. Tá aqui, ó. As tensões nominais 13,8 kV e 34,5. Então, no nosso caso, é 13,8 kV, tá? Beleza? E aí ele fala que a tensão máxima permitida seria de 3%. Ok? Inclusive, você fazendo o cálculo lá, você vai ver que vai passar de 3%, tá? E fala que quando você utiliza aí o cabeamento interno, você tem que utilizar aí, né, o XLPE, que ele suporta aí até 90 graus aí de dissipação da temperatura. O de PVC, que é para instalação aérea, suporta até 70 graus, tá? Então, por isso que a gente tem que utilizar o XLPE, ok? Certo? E aí ele vai falando aqui, depois você dá uma lida aqui, né, na Normatec, você vai ver que tem diversas informações sobre a parte da queda de tensão. Tá vendo aí, ó? Fase A, fase B, fase C, e aí vai. Dito isso para você, só acessar a internet que nós temos todos esses dados aí para você. Então, neste caso aqui, ó, na nossa tabela, nós temos aí os trechos, né, as cargas e a queda de tensão. E aí, no caso, eu preencher a primeira, vocês vão preencher o restante, ok? Certo? Mas aí você fala, por exemplo, eu tenho um cabeamento que é 3 por 1 por 70, 70, 3 por 1 por 70, 70. E aí o código está aqui, e aqui é de acordo com a distância, e você vai verificar que quando a gente utiliza o cabeamento em baixa tensão, nós utilizamos aí o cabeamento de cobre. O cobre aí nós temos aí uma resistência específica de 0,017 ohms. Já na parte de média e alta tensão, a gente utiliza o material que é alumínio, certo? E o alumínio tem uma certa condutância e uma resistência específica que a gente chama de resistividade. Pode ver aqui que é tudo igual, valor, certo? E aí você fala, pessoal, mas como é que a gente calculou isso aqui, ó? Então você vem aqui, ó. Você vai pegar o kVA por metro e multiplicar aí pelo valor da resistência específica aí, né? Chama de resistividade, que leva em consideração a condutância do material, né? E aí o valor que você tem no trecho é o valor que é um indicado. Por exemplo, você pega aqui a sua calculadora e vai pegar lá, ó, colocar aqui do lado, né? 1,672. Lembrando que esses dados aí veio lá da nossa parte, né, de levantamento dos dados. Esses dados não foi inventado, não. Isso aí foi pela parte da situação de aprendizagem, tá? Vezes aqui a condutância aqui, que no caso é vezes 0,384. Que dá esse valor aqui, aí ele fez uma abreviação aí, né? Resumiu. Então aqui você pode ver que deu 5, tá vendo aqui, ó? Aí aqui ele resumiu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então 0,64204,8, 0,64205, né? Beleza? Verificou aí as dízimas, né? E aí você vai preencher o restante da sua tabela. Ok? Fazendo o cálculo aí. A segunda atividade, então, é sobre
o cálculo de queda de tensão, ok? Né? Levando em consideração aí o trecho e as distâncias. Finalizando, nós temos aqui a nossa terceira atividade, que é o memorial descritivo. No memorial descritivo, você tem que falar de todos os detalhes do seu projeto. Falar sobre a cliente, olha lá, a cliente, que é a dona Yasmin Santana, o projeto, né, que é uma RDU, que é a Rede de Distribuição Urbana. Fala o local, que é lá no bairro de Ribeira, Salvador, Bahia. O título do seu projeto, que é o Projeto Memorial Descritivo do Projeto de Redistribuição Urbana e o padrão de entrada da unidade consumidora, que no caso seria um padrão trifásico. E aí a situação de aprendizagem deixa as seguintes orientações para você. O aluno deve preencher ou alterar os campos em vermelho de acordo com a identificação ou título de cada campo. Devem ser incluídas informações sobre identificação do aluno, que é o seu nome, o curso, né, que é o técnico eletrotécnico, de acordo com as orientações do professor, que sou eu. Esse memorial descritivo aí deve caracterizar aí todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada no projeto. Tal documento relata e define, né, o projeto e suas particularidades, ok? Então, nesse caso aqui, ele vai estar perguntando para você um objetivo, ele inicia e pede para você estar completando. Então, aqui nesse caso, tá, este memorial descritivo aí tem como objetivo descrever uma elaboração do projeto de redistribuição urbana, certo? Com padrão aí de entrada aí trifásico, conforme norma de fornecimento da concessionária local. Localização da, por exemplo, do bairro de Ribeiro, lá em Salvador, Bahia. As normas técnicas aplicáveis, você pode estar voltando lá naquela parte lá que eu falei para você que tem as normas técnicas aplicáveis, ok? Certo? Está falando sobre as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, e está falando também sobre as NR, ok? E aí tá aqui as normas regulamentadoras, tá vendo? Aqui é a BNT, que eu falei para vocês, né? Que é a Associação Brasileira de Norma Técnica. Documentos de referência. Documento de referência você pode estar incluindo aí diagrama unifilar, planta arquitetônica, né? Introdução, ou seja, uma pré-apresentação, as premissas, né? Que inclui aí as premissas, notas, observações gerais aí, relacionadas aí ao seu projeto, fazer um resumo dos serviços que serão desenvolvidos aí, né? Essa parte aqui, então, é a nossa terceira atividade. Professor Alain, então, na nossa última aula, passou aí para vocês o nosso projeto Sistema Elétrico de Potência, onde nós temos aí, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos então, voltando aqui para nossa sala, tá? A atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Ok, galera? Legal. Atividade 1, você tem que fazer a verificação do loteamento com a potência, né, de cada lote. Então, por exemplo, foi separado em 4 quadras, quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4. Em cada um você vai ter que colocar aí que é aproximadamente 225 metros quadrados com a potência de 1 kVA. Colocar aí, por exemplo, o cabeçalho, né, e a sua legenda. Na atividade 2, de acordo com a distância, você tem aí uma queda de tensão no trecho, certo? E aí temos que fazer o cálculo de queda de tensão, como foi descrito aí no vídeo para vocês.
E depois, na última atividade, que é a atividade 3, temos que fazer aí uma descrição geral de todo o nosso projeto, né? Certo? Com vários detalhes, falando também das normas técnicas regulamentadoras e normas técnicas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor Alain ou estar também enviando aí a mensagem no AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, né, ou pode estar mandando mensagem no WhatsApp, professor Alain. Desejo a todos aí uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.